Então, bora lá. Deixa eu apresentar você, a gente já segue o barco. Tá joia. Vou compartilhar aqui. Estou curioso. Vocês conseguem ver? Está aparecendo aqui o convite, a tela? Está aparecendo. Maravilha, obrigado. Bom, boa tarde a todos. É um prazer tê-los aqui de novo para mais um Seminários Apicomplexos. Hoje, dia 15/4 de 2021, nós teremos a palestra Detecção Sorológica Molecular de Agentes Transmitidos por Artrópodes Vetores em Aves Carnívoras do Brasil. Quem nos brinda hoje com a palestra é a médica veterinária doutora Ana Beatriz Vieira Sacchi. A Ana é médica veterinária formada pela Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, né, da Unesp de Jaboticabal. Atualmente é assistente agropecuário 4 na Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável, órgão da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. A sua tese de doutorado foi desenvolvida no Laboratório de Parasitologia do Departamento de Patologia Animal, né, na Unesp de Jaboticabal. Como ela mesma falou, eu adorei as fotos, Ana. Pouca gente são muito bacanas com essas aves de rapina, né? Quando eu vi o tema, cara, isso vai ser muito bom, viu? Ana, se você... tem uma galera que vê por causa das aves de rapina, porque é um grupo que a gente não teve ainda, não teve. Teve pinguim de Magalhães aqui. Sarcocistes, mas... Olha só. Aconteceu. Agora você está na lista, eu te envio lá os convites. Mas, por favor, se você quiser compartilhar a sua apresentação, pode ficar à vontade. Tá. Você me dá uma orientação aí? Na parte de baixo, na hora que você passa o mouse, na parte inferior aí da tela, vai aparecer um íconezinho verde chamado Share Screen. Só certo, já achei. Nele, e aí acho que daí você escolhe o seu arquivo que deve estar aberto. Sim. Tá vindo já. Eu esqueci de falar. Perdão, aqui, gafe. Ela foi orientada da professora doutora Rosângela Zacarias Machado, que fez escola na Unesp de Jaboticabal, formando uma tonelada de parasitólogos e médicos veterinários, como Marcos André, e toda aquela intrépida trupe dos animais silvestres. Pessoal, super gente boa. Estão sempre aqui com a gente. Sim. O Marquinho é super bom. Um profissional e uma pessoa que eu gosto muito, muito, muito. Excelente. E a professora nem se fala também, né? Eu conheço mais o Marcos, dela só de fama, assim, mas o Marcos é gente boa também. Então, a turminha é super boa, interior de São Paulo. A Lúcia Dair. Enfim, é uma galera maravilhosa, assim. Muito bom, viu? Ana, fica à vontade, está com você a palavra e quero agradecer muito, viu, o seu tempo, a sua gentileza em vir participar, viu? Obrigadão, está com você. Tá, joia. Eu agradeço, Lúcio. Eu vou apresentar para vocês, não é só relacionado ao artigo, mas principalmente a tese mesmo de doutorado, né? Que eu achei que estava um pouco mais assim... o artigo acaba sendo mais resumido, né? Mas eu prometo que eu não vou até as 9 da noite, não. Ai, pelo amor de Deus. Senão meus ditadores aqui acabam comigo. Aqui, todo mundo. Não, mas eu também acho. Às vezes o artigo é um negócio meio espremido, né? E eu gosto quando conta mais história. O legal são os bastidores, eu acho. O artigo você lê, poxa. Sim. Tem isso, né? Então, vamos lá. Bora lá. Bom, o doutorado foi desenvolvido aí em 4 anos, né? E o grande desafio, assim, eu vi já no começo para capturar as aves, né? Já foi um desafio, assim. E, enfim, devagarinho a gente foi conseguindo um número de aves, assim, que a gente gostaria, pelo menos mais de 100 animais, né? Ana, a gente pode fazer como conversa assim também, se você não se importar? Pode sim. Vou ver se eu começo a tornar mais... Por que você enveredou por aves? Da onde veio, sabe, esse pré-projeto? Como é que você chegou lá e falou, cara, eu gosto de coruja, eu quero trabalhar com ave de rapina? Você tinha um encantamento pelo bicho? Qual que é o lance?
eu tinha, assim, já gostava muito, né? E a professora veio com a ideia de que ela queria investigar, porque eles fizeram um piloto ali e descobriram já a Ehrlichia, se eu não me engano, foi em um carcará, quando chegou ferido lá para o centro que a professora Karen trabalha, né? De atendimento, enfim, o ambulatório de animais silvestres da faculdade. Então, chegavam os animais lá e a professora sempre muito assim ativa, curiosa, ela fazia os testes, né? Aham. E aí eu já gostava também e ela veio e me convidou para fazer, para ampliar, na verdade, essa pesquisa, esse piloto, né, que já tinha sido feito. Então você Aí vai fazer o doutorado, ela te convidou para o doutorado. ela me convidou para o doutorado para eu poder desenvolver assim com o maior número de animais, Que legal. né? Que eles já tinham um piloto assim e sabiam que tinha, né? Aham. Erlíquia, por exemplo, em Carcará, e Isso. queriam ampliar, né? Você já E aí eu queria fui. trabalhar com silvestre. Já tinha um pouco Eu isso. fiz o meu mestrado foi com cervos do Pantanal, né? Lá de Porto Primavera, Também com a Rosângela. com a Rosângela também. Que legal. Pô, é um grupo diferente, é um grupo, você deu um salto dos servos lá, do lugar de É, remoto, para os aves de rapina, poxa. É, sim, bacana. Bora lá, bora lá. até, É interessante, né? com certeza. É que eu fiquei dentro do Anaplasmatácea ali que eu já trabalhava, né? Aham, E mudei a espécie animal, né? Lógico, investigada ali, mas assim, ficamos dentro do grupo que eu trabalhava já. bacana. Bom, que é aqui que eu vou mostrar para vocês. A gente procurou trabalhar dentro da ordem Rickettsiales, ainda com a família Anaplasmataceae, né? Deixa eu tirar aqui. Deixa eu minimizar aqui, né? Que são bactérias gram-negativas intracelulares obrigatórias, né? Transmitidas por artrópodes, que causam doenças aí nos animais e no homem. Eu não tinha trabalhado ainda, mas também trabalhamos com a ordem Rhizobiales, né? Da família Bartholenaceae, e que é bactéria hemotrópica gram-negativa aeróbica intracelular facultativa, transmitida por artrópodes hematófagos. E também trabalhei com a ordem Hemosporida, que eu não tinha trabalhado antes, né, nas famílias Plasmodidae, Hemoproteide e Leucocitoside. A gente investigou também nas aves, né, que são protozoários, parasitam anfíbios, répteis, aves e mamíferos, e utilizam como dípteros os sugadores de sangue como vetores, né. Bom, a gente sabe que as modificações ambientais, elas levam a uma transformação dessa ecologia das doenças, né? E por meio disso a gente tem, a gente observa muita alteração em termos de transmissão das doenças e da ocorrência dessas doenças, né? As aves também, como os cervos lá no meu mestrado, os cervos sofriam um impacto por conta do enchimento das hidrelétricas, das cotas ali, né? Eles eram empurrados, vamos dizer assim, mais próximo das fazendas de gado. E aí a gente até... Isso Pode... no Pantanal do Sul ou no Pantanal Norte? No Mato Foi... Grosso do Sul? A gente fez... esses animais vieram ali de Porto Primavera, na divisa de São Paulo com Mato Grosso. Na divisa de São Paulo com Mato Grosso do Sul, perdão. Você tem Então, as hidrelétricas ali associadas, é verdade. sim. Então, as aves sofrem impacto, mas, assim, os cervos lá no mestrado, a gente já observava essa modificação no habitat e bem mais, assim, visível, vamos dizer assim, né? Só que as aves têm aquela, vamos dizer, principalmente as migratórias, vão andar muito mais, né? Vão ampliar a sua área de ocorrência, e aí a gente pode observar uma mudança maior nessa ocorrência das doenças por esse fator, né? Então, vamos lá. Então, os agentes etiológicos é a transmissão,
que a gente pesquisou foram esses daqui, né? Ehrlichia canis, chafensis, Ewing, fagocitófilo, o Anaplasma fagocitófilo, perdão, o Anaplasma platis, a Neurickettsia ristice, Neurickettsia ornithotheca, a Bartonella, o Plasmodium hemoproteus e o Leucocitosum, né? As rickettsiales, né, transmitidas aí por carrapatos, principalmente, a Neurickettsia ristice e Neurickettsia ornithotheca, trematodas e caramujos, né, que a gente também queria verificar isso aí. Que também pesquisei nos cervos, né, principalmente pela questão de estarem na várzea, né, que poderiam estar ingerindo os caramujos e tudo mais para ter essa infecção, mas também nós não encontramos nos cervos. Então, essas riquezas que são menos comuns, associadas a trematodas e caramujos, não, ignorância minha nesse sentido, a ideia de incluir nas aves era exatamente, mas fiquei imaginando isso, porque talvez será que é ingerindo pela possibilidade de infecção pela ingestão desses invertebrados, né? Também, pela possibilidade de ingestão, sim. A Bartonella transmitida por pulgas, piolhos, também carrapatos, os sugadores, né, também. E os plasmódios hemoproteus leucocitosum também, né, insetos dípteros hematófagos. Nas Américas, a gente sabe que Ehrlichia chafensis, Ehrlichia wing, Ehrlichia canis e o Anaplasma fagocitófilo são relatadas como causa de doença humana, né? Se eu não me engano, foi na Venezuela que tem um paper que, inclusive com a Ehrlichia canis, né, que até, assim, ao mesmo tempo que a gente fica um pouco assustado, porque é um agente que está muito presente nos animais domésticos, né? Mas já foi relatado aqui na América do Sul. E no Brasil, anticorpos, né, para Ehrlichia, apesar da gente saber que não é tão específico assim, né, mas os testes indicaram, né, anticorpos para Ehrlichia chafensis em cães e humanos, DNA de Ehrlichia wing, Anaplasma fagocitófilo em cães, e um anaplasma filogeneticamente próximo ao Anaplasma fagocitófilo, em aves carnívoras e gatos domésticos. Os gatos, o Marcos, né, que trabalhou com felídeos, né, e a professora que fez esse piloto nas aves carnívoras que identificou também, né. O DNA de Neurickettsia ristice em equinos já foi identificado aqui no Brasil, e de Ehrlichia, filogeneticamente próxima a Ehrlichia chafensis em cervo do Pantanal, que foi o meu mestrado, né? E as aves carnívoras também. Evidências apontam o papel das aves na ocorrência da anaplasmose granulocítica humana, né? Tem um trabalho do Daniels, né? Ele mostra que turdos migratórios e o Catarrus fulcensis são apontados como possíveis reservatórios, né, de Anaplasma fagocitófilo e de Borrelia burgdorferi, sendo fonte de infecção para os carrapatos, os ixodes, né. Nesse trabalho, 20% dos pools de larvas, né, do Ixodes escapulares, coletados de aves, foram positivos para Anaplasma fagocitófilo. 12% para a Borrelia e 4% para ambos, né? E os autores não descartam a possibilidade da ocorrência de co-feeding, né, com as ninfas infectadas antes da captura das aves. Então, de estar se alimentando junto ali, na verdade, né? Eles fizeram essa investigação nos carrapatos, mas as ninfas podiam estar se alimentando ali junto e adquirindo a bactéria, né? Na Europa, o Ixodes ricinus é o principal vetor de Anaplasma fagocitófilo. Os hospedeiros são cervídeos e alguns roedores. Na Itália, o DNA de Anaplasma fagocitófilo da Borrelia garini e Borrelia varlaisiana, em Ixodes ricinus, né, foram coletadas em uma área de reprodução de aves. Rickettsia, essa é mais complicadinha de falar, Esquimanile, né,
Esquilimanini, mani, perdão, essa é uma pegadinha das Rickettsia mesmo, hein? Essa é pegadinha, não, essa aqui eu não vou me preocupar. Afiador. Isso é quando o cara entra no laboratório, você só vai entrar se você acertar o nome na primeira. Sacanagem. Esclimani. Né, Paulo? Esclimani, pode ser? Sim, tá por aí. Rickettsia afris, Ehrlichia, Coxiella burnetii, Borrelia burgdorferi e Babesia micrope em carrapatos obtidos nas aves migratórias também, na Itália, né? E na Alemanha, Babesia, Anaplasma phagocytophilum e Rickettsia, né? Nessas proporções, nessas porcentagens, né? Dos 191 exemplares de carrapatos, do Ixodes ricinus, de 99 pássaros e 11 espécies diferentes. Então, eles fizeram também uma captura grande, né, na verdade, 11 espécies, e conseguiram obter carrapatos, né, desses animais, que eu vou comentar com vocês que não foi o caso dessa pesquisa, a gente conseguiu super pouco. Na Europa, eles falam muito de turdos, né? O Turdus merula e o Anthus trivialis, né? Eles são considerados reservatórios de Borrelia, né? E eles fazem também os estudos de infecção experimental, coisa que nós não fizemos ainda lá no laboratório, né, da professora. Inclusive, era um desejo fazer uma infecção experimental nos cervídeos, né? Porque o professor Maurício Barbante, ele tem os cervídeos lá dentro da faculdade, né? Ele tem um centro de conservação ali dos cervídeos. E a gente tinha essa ideia de tentar isolar, fazer uma cultura, né? Isolar os agentes, tentar, assim, porque a Ehrlichia, na verdade, que a gente identificou nos cervos, a gente ficou ainda assim, com aquela de que não é chafensis, não é canis, seria uma Ehrlichia nova aqui, né? Seria uma Ehrlichia aqui, nossa, brasileira, e a gente tinha que investigar melhor, né? Então, era uma ideia a gente fazer essa infecção, isolar, fazer cultura, e depois fazer uma infecção experimental, mas ainda não foi possível implementar isso lá. E lá a gente vê que na Europa eles citam, né, bastante esse estudo de infecção experimental. Uma curiosidade, Ana, por que não? Pode falar. Assim, você não precisa responder também, aqui não é nenhuma banca de para galera. Pode falar. Não precisa responder tudo, a minha função é espremer, não precisa responder. Você levantou o coelho, eu falei assim, mas por que não deu exatamente? Aqueles que não se saciam com a resposta, né? Porque no meu caso, professor, eu tinha que ter tempo disponível para fazer essa questão de infecção experimental, né? Era operacional o problema, era tempo. No meu caso, isso, no meu caso era tempo, eu não tinha como, por trabalhar durante o dia, eu não tinha como me dedicar, a hora que precisasse lá coletar um sangue de um animal, eu não tinha como correr lá e fazer isso, né? Não, é verdade. A logística é terrível. E outra coisa que a gente notou, assim, dá uma impressão que nos veados, não é certo que você vai conseguir obter aquele agente na corrente sanguínea, tão fácil assim, sabe? Às vezes você vai lá, coleta, faz o teste no laboratório, olha, tem Ehrlichia, depois lá você vai voltar e coletar, já não tem mais. A gente percebe, assim, que é uma bactéria, assim, complicada, sabe? E para acertar, imagino para acertar a dose também. Você não imagina que você não sabe a dose. Tá, se eu der, tem uma história que falava assim: se você der uma quantidade de parasita, eu lembro uns estudos assim. Aí é uma coisa, o parasita não desenvolve bem, aí você vai tentar olhar ali, ver onde é que está desenvolvendo, você não acha. Ou senão você dá uma dose, uma paulada no cara, ele morre,
Aí, pô, você vai ter que ter muito bicho experimental ali, vai dar problema. É difícil o negócio, né? Eu falo que tem que ser assim, se a gente conseguisse, por exemplo, o baço do animal, fazer uma punção no baço seria mais provável, né? Uhum. Mas não é viável você fazer isso num cervo, né? Num veado ali. Uhum. Então, assim, às vezes, ela não é uma doença que vai debilitar o bicho e matar. Muitas vezes, inclusive, por exemplo, nos cervídeos, né? São considerados reservatórios de Anaplasma phagocytophilus nos Estados Unidos, o veado da cauda branca. Uhum. E você imagina, então, se é reservatório, você pode encontrar, depois você não faz outro PCR, você não encontra, né? Então, essa questão dos cervos, dos veados, é que complica mais, né? Entendi. Então, nós não conseguimos fazer uma infecção experimental ainda, assim. A gente queria, na verdade, a própria Ehrlichia deles, né? Não pegar uma chafensis e colocar lá. Não, a gente queria a própria deles para a gente investigar melhor, né? Tudo. Fica mais... Mas... com certeza. E outra é a questão de aonde manter esses animais para que não peguem carrapato também durante o experimento. Porque depois se espalhar carrapato infectado por ali é uma dor de cabeça. Você tem que ter um recinto que eles não tenham, que o carrapato não pode entrar de jeito nenhum, né? Então, é outra coisa, é outra limitação, né? Então, esse era outro desafio, assim, porque se entrar carrapato, você não sabe se veio infectado de um outro agente, e se vai sair dali e levar esse agente para outro lugar. Então, essa era outra questão. Tinha muitas variáveis que você não poderia controlar. Isso, com certeza. Então, se não pode controlar, não dá para fazer um experimento que dê certeza do resultado. Justamente. No caso das aves, a gente não pensou em fazer nenhuma infecção experimental, né? Eu estou dizendo isso mais em relação aos cervos, mas no caso das aves, a gente ia investigar mais a questão da ocorrência dessas bactérias nos animais, né? Então, lá, né, os estudos de infecção experimental na Europa, eles colocam que o Turdus e a Dumetela, elas conseguiam se infectar com Anaplasma phagocytophilus, né? Mas elas não desenvolvem bacteremia, nem anticorpos específicos ou doença grave. E isso é muito semelhante ao que a gente vê nos cervos, né? Em relação a Ehrlichia chafensis e Anaplasma phagocytophilus. Então, a gente vê que é uma característica dessa ordem Rickettsialis, assim, para essas espécies animais, né, tem essa característica. É uma doença que se eles transmitem para nós podemos ter problemas, mas nesses animais, né, geralmente não tem problema nenhum. Bom, enfim. Desculpa Pode falar. Se eles têm, Ana, baixa bacteremia, não fazem, fica aquela pergunta, o tanto a bacteremia, os níveis de bacteremia vão ser importantes para a transmissão para o carrapato? Quer dizer, então você fala bacteremia, então dá a impressão assim, esse cara não é um bom reservatório, não sei. Mas fica um pouco essa dúvida, né, acredito. Fica. A questão é assim, que a gente vê, por exemplo, eu falo bastante dos cervos, porque para as aves a gente não tem... Pode falar, perdão. É um contraponto bom, você enriquece mais por ter esse contraponto, ter estudado isso também, outra classe, né? Sim, e na verdade a gente dá uma comparada, porque nas aves não teve tanta pesquisa assim em cima ainda, né? Mas nos cervos, assim, a gente vê que tem prevalências altíssimas na sorologia, muitas vezes, né? E PCR eu achei, assim, uma prevalência alta também, né? Porém, a importância disso, assim, dos carrapatos transmitirem e levarem isso também, a gente não estudou, né?
É o que você falou, tem uma bacteremia para ser importante para o carrapato transmitir isso, levar isso, né, adiante? Isso não foi estudado. Isso é uma coisa que eu tinha muita vontade também, de voltar lá na área dos cervos, por exemplo, e capturar outros animais, até aves e tudo, e verificar essa questão, né? Porque a bacteremia, parece que ela flutua muito, né? E é semelhante, pelo que a gente viu de Rickettsia para as aves também, né? Dá essa impressão. Legal, bem interessante. Tá. Eu vou seguindo, o que vocês quiserem perguntar, pode falando. Eu comento muito dos cervos porque aquilo lá tem mais pesquisas em cima, né? As aves a gente está, acho que muito no início ainda também nessa questão. Bom, Mascarelli, em 2014, identificou 2 espécies patogênicas de Bartonella, né, em aves migratórias, e Hemoproteus plasmodium leucocitosum, é relatado uma baixa patogenicidade, né, para as aves. Muitas vezes tem redução na produtividade, mas até alta mortalidade foi relatada. Mas, em geral, assim, ela tem baixa patogenicidade. Poderia ter um fator, até depois a gente comenta, de diminuição dos telômeros das aves, e aí tem um encurtamento de vida, vamos dizer assim, né, para os animais, mas essa questão dos hemosporídeos, que são, assim, várias espécies, né, muitas espécies nas aves, eles são até relativamente comuns, né, de ocorrência, e pode ser que em algum desequilíbrio cause alta mortalidade, mas essa não é o padrão, né? Bom, o objetivo geral da nossa pesquisa foi pesquisar nessas aves carnívoras e também nos ectoparasitas encontrados, né, a ocorrência dos agentes Rickettsia, Rhizobialis e Hemosporida, né, utilizando a RIF e PCR, né. A gente fez esfregaço sanguíneo, PCR convencional e PCR em tempo real, né. E eu pesquisei as aves dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, foi onde a gente capturou. Os objetivos específicos, capturar as aves carnívoras do estado de São Paulo e Rio de Janeiro, que eu já comentei, né, obtendo as amostras de sangue, soro e ectoparasitas. Determinar a prevalência desses ectoparasitas, né, fazer os esfregaços sanguíneos de cada ave, corar pelo GIMS, para pesquisar os hemoparasitas também. E investigar a presença dos anticorpos. Então, a gente fez esfregaço sanguíneo, né, pesquisou anticorpos de Ehrlichia e de Anaplasma phagocytosa, Ehrlichia chafensis e Anaplasma phagocytosa. Pesquisamos se tinha ectoparasitas, né, e nesses ectoparasitas a gente também ia pesquisar por meio de PCR, principalmente, né, os agentes. Então, trabalhamos com todos esses diagnósticos, vamos dizer assim, né, PCR convencional e o tempo real, né, os esfregaços e a RIF, né, também. Aqui eu já comentei, né, a gente pesquisou aqueles agentes que eu já comentei, foi Bartonella, Ehrlichia, Anaplasma, Ehrlichia chafensis, Anaplasma phagocytophile, né, também, na verdade, esses daqui, vamos ser específicos, né, as técnicas de RT-PCR, PCR em tempo real, a gente fez para Bartonella, no gene-alvo, que é o MUG, a Ehrlichia SP, Anaplasma SP, né, que é o gene GUGRUI, Ehrlichia chafensis, o gene VLPT, e Anaplasma phagocytophile, o gene MSP2. Né. Então, o RT-PCR, o PCR em tempo real, foram esses protocolos aqui. Por meio da PCR convencional, a gente fez Ehrlichia canis, chafensis, Ewing, Neurichethia ristice, Neurichethia mintoteca.
Anaplasma fagocitófilo, Anaplasma platis, né? O gene-alvo é o 16S-RNA, que é o RRS que aparece no artigo, né? E também fizemos a PCR convencional, para o Plasmodium, Hemoproteus, Leucocitos 1, né? O gene-alvo é o citocromo B, nas aves, nos ectoparasitas que fossem encontrados. E, na verdade, a sorologia foi para Ehrlichia chafensis e Anaplasma fagocitófilo. Depois disso, a gente ia sequenciar as amostras positivas, né, do PCR convencional e realizar uma análise molecular, né, genética de todos esses agentes encontrados. Então, eu queria saber se deu para captar, assim, o que foi feito. Sim, ficou ótimo, Ana. Tá? Foi bastante coisa, Lúcio, foi bastante, assim. O volume de informação. Só de hemosporida sempre tem. Aí você fala... Sim. Aí mais os outros é uma... Puxado, hein? Puxado. Foi bastante. É muito caro, na verdade, né? Quando a gente para pensar, é um projeto, assim, caro, porque todo esse material de PCR é caríssimo, né? Por isso que tem que aproveitar muito bem a pesquisa. Então, os animais amostrados, nós conseguimos 121 amostras de sangue total das aves, 4 amostras de carrapato do gênero Amblioma apenas, e 80 amostras de soro ou plasma. Né? Por que foi diferente? Porque muitas vezes eu não conseguia obter o soro das aves. A gente conseguia muito pouquinho sangue, dependendo do tamanho do animal, dependendo da hora da captura, das características ali da captura, né? A gente escolhia liberar o animal e não tentar mais, né? É um desafio tirar sangue de ave, principalmente ave com falcos parvérios aí, que é pequenininho, tudo, né? É difícil. Então, às vezes, eu não conseguia essa amostra de soro. Qual que é o nome popular dele, Ana? Desse que você for falar? Ele é o quiriquiri. Ah, tá. Tem um que passa aqui em cima de casa direto. Minha mulher que entende de ave, eu pergunto para ela. Esse bicho tem tudo para canto. E ele é bem bonito, assim, né? O macho é bem bonito. É um bicho bonito. Entendi. E a gente utilizava essa armadilha Balchatre para captura. Vou ver se tem foto aqui, acho que eu tenho. E depois a gente pegava as amostras de sangue, DNA, né, o soro, e armazenava -20. Deixa eu ver aqui. Eu coloquei só as fotos dos animais por enquanto, né, da ordem Falconiformes, né, a Cipitride tem 44 espécies, as famílias, né, Falconide 15 espécies, Pandionide 1 espécie, Sagittaride 1 espécie, né. Aqui o Falcos parvérios, é esse daqui, ó. É pequeno, né? É muito lindo. E é, assim, para caçar, é um bicho, nossa senhora. O que, Ana? É difícil? Ele na verdade, ele é um bom caçador, né? Ah, entendi. Ele tem, assim, muita avidez, assim, pela presa, vamos dizer assim. E era um dos alvos para a gente conseguir a amostra, porque colocava o ratinho a campo, se você visualizava ele e colocava o ratinho ali dentro da balchatra, o bichinho ficava doido. Né? Ele é muito, assim, sanguinário, vamos dizer assim. Você vai falar... Ah, tá. Depois eu pergunto. Pode falar. Não, depois eu pergunto, daqui a pouco. Tá. A gente capturou também coruja, né, da ordem Strigiformes, principalmente a coruja buraqueira, né, e as famílias Titonidae, a Titualba, essa daqui, e a Strigide, Titualba, né, uma espécie, Strigide com 18 espécies. E, assim, um que me salvou também, porque eu consegui capturar bastante no sistema que a gente fez, foi o urubu. Né? Então, dentro da ordem Sicuniformes, por que eles pertencem à ordem Sicuniformes? Porque são animais que também têm aquele hábito de urinar, vamos dizer assim, nas pernas para fazer uma autorregulação, né? Na questão térmica. Ah, é? Por isso que eles estão aqui. É por isso que eles estão nessa ordem aqui. E o calor? Junto com as cegonhas aí. Que legal.
E tem 6 espécies, né, dentro da família Catartidae, né, que são os urubus. Bom, aqui é uma tabelinha dos nossos animais amostrados, né? As principais... Ana, pode falar. Com relação à captura, basicamente você usou Bauchatre, né? Na captura Bauchatre, para os falconiformes, né? Principalmente gavião carijó, aqui, ó. Gavião carijó, a coruja buraqueira e o falcão quiriquiri, esses eram os nossos alvos com a Bauchatre, né? O gavião carijó, ele gosta muito de ave, então era melhor até usar um pintinho, por exemplo, dentro da Bauchatre do que um rato. O ratinho, dependendo do lugar que você colocava a armadilha, ele chamava bem o quiriquiri, né? E deixa eu ver se eu tenho uma foto aqui, eu mostro para vocês. Mas, assim, a nossa amostragem, né, de aves foi principalmente coruja buraqueira, suindara, o carcará também, que eu achei que era um pouco mais fácil, mas eles são bem velhacos, vamos dizer assim, né? Eles são espertos, e não é fácil capturar carcará. Ele não pega com Bauchatre, por exemplo, não deu. Não. Carcará é muito difícil. Muito difícil. Esses daqui chegaram lá na faculdade, ó. Chegaram. Era do Rio de Janeiro também, porque a gente, para pegar, eu tentei outras armadilhas assim, mas é difícil, eles são mais espertos, assim. O gavião carijó, que gosta mais de pintinho, de ave. O urubu, coruja orelhuda, gavião pomba, que chegou lá na faculdade também. Coruja do Mato Pequena foi tudo de Associação Mata Ciliar, lá do ambulatório da faculdade, e lá desse centro de animais silvestres também do Rio de Janeiro. O falcão coleira também, né, da faculdade, e o quiriquiri, que são as espécies mais comuns para a gente ali, né? A buraqueira, o gavião carijó e o quiriquiri. E esses daqui que eu coloco jabuticabal e descalvado é onde eu estava caçando eles. O gavião carrapateiro, que eu também acho que é a Associação Mata Ciliar, foi. Esse asa de telha veio de Rio de Janeiro, o moço-diabo, isso. Então, as mais comuns para nós foram essas, né? A buraqueira, o gavião carijó, o urubu, que eu consegui uma grande quantidade, né? E o falcão quiriquiri. Ana, a suindara... lá. Não, vamos ver a foto, então. Depois eu pergunto da suindara. Isso. Da suindara, como é que você se foi na Bauchatre? Não, né? Não, a suindara foi também de hospital. Lá na Associação Mata Ciliar, né? Que eles já tinham os animais ali, eles recebem esses animais, né? Para recuperação e tudo mais, e depois retornam para a natureza, né? É um centro de conservação ali. Então, eu não consegui a coruja, não. A buraqueira, que tem hábito diurno, que a gente conseguiu pegar pela Bauchatre, mas a titualba, não. Legal. Então, esse é um gavião carijó, né? O que a gente faz? A Bauchatre é uma, vamos dizer assim, uma cestinha que a gente consegue colocar um camundongo, um pintinho aqui dentro, e a gente enche de lacinho de nylon, né? Transparente aqui. Aqui é amendoim, né? Então... E, na verdade, eu prendo um tijolo. Aqui tem um tijolo. Eu podia ter colocado uma outra foto melhor para vocês verem a armadilha. Mas ela é o tipo de uma cestinha que a gente consegue fechar, né? Colocar o rato lá dentro e encher Os lacinhos, né? Dos lacinhos de nylon, né? E a gente coloca um tijolo para ele não sair carregando ela também e ir embora, né? Que legal. Deixa eu voltar aqui só para... Na verdade, assim, a gente ia na beira da pista mesmo, andava com o carro e visualizava eles, os gaviões, assim, na beira da pista, né? Nas estradas e tudo mais. Quando visualizava, a gente procurava usar até binóculo, né? A gente chegava uma distância mais ou menos segura para o bicho não voar, de carro, e colocava a armadilha no chão e se afastava, né? E esperava.
Esperava Mas quanto aí, tempo, Ana? Vai? Demora, depende, bom, varia muito, né? quando tá bem visível assim, Lúcio, eles são super rápidos, sabe? É mesmo. Não dá 3 minutos. Quando a gente acerta. Não. O bicho dá uma olhada assim, vê que tem um trem ali, ele já sabe. Legal. Então, quando você tem a oportunidade, depende muito do local, se está cheio de mato, se não está, né? Então, por exemplo, você tem um quiriquiri sentado num fio de eletricidade, e ali perto tem uma estrada, né? Era muito fácil, você colocava a bauchatra ali na estrada, ele tinha uma visualização boa, né? O animal Ele tem que estar, se você jogar numa vegetação que a armadilha não fique tão evidente, pode complicar para ele enxergar, tudo isso. Ele não enxerga, né? E a gente também não pode chegar muito perto, senão voa, vai embora e acabou, né? Aí, se está num lugar legal, que ele consegue ver, mas nem dá tempo, né? Ele já vem em cima. Não é sempre que o lacinho pega, né? E toda vez que você tira a armadilha, você tem que dar uma acertada nesses laços, você tem que dar uma ajeitada em tudo. Ele dá uma bagunçada, né? Dá uma bagunçada. Alguns, né? Dá uma bagunçada. E às vezes o rato foge, tem tudo isso. Cara, não, é uma armadilha muito, eu acho ela muito engenhosa. Assim. Eu estava na graduação, no doutorado. Aí um belo dia eu cismei com ave de rapina. Aí o cara falou, mas todo mundo me desaconselhava. Não, esses bichos ninguém pega, tem que ter aquela rede canhão que o Célio, o marido da Rosângela, usava uma época, parece. Ah, sim, eu lembro. Essa história, né? E aí eu conheci ele no Pantanal do Mato Grosso do Sul, quando ele foi coletar sangue uma vez lá. O cara, gente boa demais. Tava bem, já assim, velhinho, né? E uma figura, mas um barato. Aí todo mundo, não, isso aqui não dá. É, NetGun, alguém falou aqui, né? A Joana. E aí eu achei num livro sobre as aves, a tal da bauchata. Cara, eu fiquei doido. Fiquei doido quando eu vi. Aí anos depois, agora recente eu fui olhar um dia eu me deu na louca, eu fui olhar no YouTube. E espetacular, é muito engenhoso, né? Assim, né? Funcionamento. Eu tive ajuda, na verdade, quem me ajudou bastante foi o professor Ricardo, da USP, Ricardo Pereira. E ele trabalhou, acho que foi no mestrado dele com ave de rapina, e ele tinha, assim, uma paixão muito grande. Ele tinha, então ele veio, me ajudou nas primeiras, coitado, vinha de São Paulo para me ajudar e tinha que voltar, assim, tarde, né? Então, foi custoso para ele também, mas ele veio e me ajudou com essas armadilhas, assim. Legal. Porque para você que está começando, você nunca fez, é mais complicado, né? Legal. E aí a gente achou em um gavião carijó essa larva bem aqui, né? É uma ninfa, na verdade, perdão, engurgitada. Sim. E nesse aqui que ficou mais visível, ficou uma foto muito boa. E aí os urubus que eu falo que me salvaram, porque, na verdade, eu consegui uma quantidade boa. Tinha um produtor rural que eu atendia em Santa Ernestina, e ele falou, de vez em quando vem urubu aqui, eles estão sempre espreitando as vacas quando criam, né, para pegar os bezerros. Então, é um desafio no campo, assim, a vaca criou, o urubu está ali, mata o bezerro, olha, um Deus nos acuda. Não, você falou produtor rural e mostrou essa foto, eu falei, mas ele está produzindo urubu na fazenda? Num cercadinho com água, está criando bicho. Não, então, na verdade, aqui era uma pocilga, né? Era um chiqueiro antigo que ele tinha lá, e ele falou, nós vamos atrair esses bichos aqui, jogou umas carniças lá dentro, que legal. E fez uma armadilha para mim, ele me ajudou para caramba, que ele conseguia soltar ela, ele não chegava lá para ver se o urubu estava lá, né? Ele colocava lá os restos que tinha enfim, do frigorífico, que ele pegava lá, ele jogava, e lá de cima ele soltava a corda, e a hora que chegava lá, via o que tinha capturado. Caramba, legal. Ele me ajudou pra caramba. Eu falei, então... Aí que ele tinha bastante urubu, ele me ligava e eu ia lá coletar. E do urubu é fácil, porque aí eu ia lá, dentro do chiqueiro. Eita, olha lá que legal. Ó, pessoal, vocês que vão fazer campo, olha a vida do cara do campo.
Será que é fácil? Ficar só no laboratório pipetando DNA? Né? Não, amigo. Ó, tá vendo? Aí você não sabe se é mais complicado a hora que o urubu regurgita ou se é o cheirão do chiqueiro, né? E, na verdade, eles são assim, não pode bobear, porque o bico é muito afiado. Ah, Até machuca bem, fácil. machuca. O produtor que estava me ajudando, o Itair, coitado, o urubu meteu o bico no dedo dele, mas cortou bonito, assim. Caramba, E ele me ajudava ainda a conter, coitado. Olha lá. Porque assim, eu coletava aqui da metatársica, né? Uhum. Que era bem fácil, assim, coletar aqui na veia. E depois eu tinha que procurar se tinha ectoparasita, então alguém para me ajudar, né? Para eu poder fazer essa pesquisa no corpo, eu até molhava um pouco a pena para ver se eu conseguia ver melhor, para ver se tinha algum ectoparasita, né? Porque nas partes assim, mais sem pena aqui é fácil, né? Mas aí você tem que dar uma investigada nas asas e tudo mais aqui para ver se tem alguma coisa. Aí eu coletava aqui, na metatársica dorsal. De uma maneira geral, quando você ia tirar sangue das aves, por exemplo, menores, você também tirava, acho que chama braquial, né? Que é da asa, é isso? Braquial. Também rolava. Também, e tem a jugular, né? Difícil. A jugular que era melhor. Mas aí eu contava também com a ajuda das meninas lá do ambulatório de Silvestre, que tinham mais prática assim também, né? Porque é uma veinha muito fininha, né? E animal que chegava lá no ambulatório já estava um pouco debilitado, então também não podia ficar abusando, né? Tirar muito sangue, nada. E aquele esmalte lá atrás, lá, Ana, o que é? Então, com esse esmalte... Marcava os caras? Então, Lúcio, na verdade, esse era o desafio, né? Porque o certo é anilhar, para a gente não pegar os mesmos. Mas aí tem que ter aquele curso de anilhador, é uma burocrazinha pequenininha, mas é mais uma coisa, né, cara? É chato. É mais uma coisa. Então, eu procurava marcar eles dessa forma, sabe? Funciona, né? Vai bem. Tacava um esmalte onde que eu podia ali, principalmente na unha, lógico, né? Para não abusar do bicho também, mas assim, a gente tinha que ter uma marcação, né? Porque senão você pegava, e muitas vezes, assim, em regiões que eu pegava os animais, eu procurava não voltar, pegava em outras áreas, né? Para não dar pseudo-réplica, assim, de bobeira, né? Para não repetir, com certeza. Os caras não tiravam onda de você, puta, a pessoa vai lá, tortura o bicho, ainda passa um enfeite na unha dele, cara. Olha que cena, mas... Não, eu vi... Você vê aqui que é o pesquisador, já olhei aquele esmalte, mas que diabo, aquilo não é sangue, meu. Cara, engraçado. Olha o detalhe que você pegou na foto, né? Caraca. E aí, depois do dia fazendo isso, eu ia para o laboratório ainda para processar, né? Você tem que ir, tirar o soro, fazer o esfregaço, né? Guardar, identificar as amostras e tudo mais. Era puxado. E trabalhava a semana toda, né? Aqui, um detalhe aqui é outra armadilha também, ó. Olha o ratinho aqui. E o quiriquiri, né? Olha, do tamanho da mão, eu já vi ele voando, não reparei muito, do tamanho da mão do cara, né? Pequenininho. Ele é bem pequenininho, ele é pequenininho. É um desafio tirar sangue dele também no campo, assim. Que barato, muito bonito. Mas ele vem que vem. No ratinho aqui, o bicho fica doido. Olha lá. Esse é o Ricardo que foi me ajudar. Oh, perdão. O Ricardo que foi me ajudar lá, tirou essa foto com o Focus parverius, né? Aqui é a fêmea e esse é o macho. É isso que eu te falei, que o macho é bem, bem bonito, né? Bem... Dimorfismo, bonito o desenho, né? Isso. A titualba a gente conteve, então, lá na Associação Mata Ciliar, né? Eu não capturei ela a campo, não. A suindara tem uma coisa engraçada, não sei se você sabia, esses dias veio um aluno ficar na minha cabeça com relação à suindara, né, que ele é apaixonado por coruja e veio, o que você quer fazer de trabalho? Não, eu gosto de coruja. Eu falo, bom, então você não... Enfim, mas o que você quer fazer? Não, eu gosto da coruja. Eu falo, mas rapaz, não é um objeto de desejo, é pesquisa, o que você quer?
Aí ele, cara, mas muito engraçado. Aí ele me fala assim, que existe, aí eu fui ler também, achei uma citação, que aqui no Amapá, aí eu não sei se em São Paulo também tem, porque eu nunca me interessei muito pelo grupo, assim, embora eu ache muito bonito, que o pessoal acaba matando, sobretudo a suindária, que é um bicho lindo, aqui voa, de vez em quando tem umas que eles fazem muito, usam abrigo de forro de casa. E no sul também, eu achei um trabalho com isso. Aí a galera, quando encontra, mata, porque eles Por que é mau agouro, mau agouro. No Sudeste também tem justamente. isso. Aí os caras matam. É uma judiação, né? Tem também, né, no Sudeste, então. Tem, aqui também tem isso, sim. Aqui tem. Hoje o pessoal está mais esperto porque sabe que se matar dá um problema danado. Vai cano, pode ser. Mas, assim, tem essa questão de que a coruja traz mau agouro e não sei o quê, né? Ainda tem isso, assim. Tem. Mas eu acho uma coisa linda também, né? Eu acho que, às vezes, eu morei no sítio muito tempo, né? A gente vira e mexe também encontrava animal ferido, né? E sempre levava para casa para cuidar, e o bichinho ficava, assim, muito sem vergonha, né? Então, eu tenho paixão por esses bichos também desde muito cedo. Desde muito cedo. Teve uma coruja, uma suindária, que a gente criou no sítio. Olha. E depois, assim, ela comia lambari. Ela se habituou a comer lambari. Eu acho que isso deu um equilíbrio, assim, em termos de, pelo menos, cálcio. A gente não dava só carne, né? Não é legal. Precisa de osso, cálcio. E depois a gente, assim, criou, só que ela tinha total liberdade. Ela saía de noite e voltava para dormir durante o dia em casa. E eu e minha irmã a gente tirava leite no sítio, e a gente chegava muito cedo na cozinha, com aquele latão de leite, e a diversão dela era pular nas nossas costas e pegar a gente na hora que a gente chegava. Cara, que legal. Então, assim, ela era muito... Esses bichos são muito inteligentes, assim, né? Então, eu tenho paixão por eles desde muito cedo também. Esse daí, Ana, essa coruja aí tá com a cara que eu imagino que era sua cara no final do doutorado. Né? Bem por aí. Essa coruja tá para lá de Bagdá, tá mal. Tá mal. Bem por aí, né? Então, aí nos esfregaços também, né? Eu fazia 3 esfregaços por ave, né? Fixava no metanol, curava pelo GIMSA, né? E depois avaliava a presença de corpúsculo de inclusão, mórula, de Ehrlichia e anaplasma, e também a pesquisa de plasmódio ou hemoproteus, né? A sorologia a gente também fez, eu fiz como eu já comentei, para Ehrlichia chafensis e anaplasma fagocitófilo. Ehrlichia canis, não. A professora tinha algumas lâminas lá, mas as lâminas de chafensis e de anaplasma são caras, assim, a gente importava isso, né? E a professora fazia as lâminas lá no laboratório para Ehrlichia canis. Essa aqui ela tinha. O próprio antígeno já preparado? Ela tinha cultura, né? Aí ela conseguia montar as próprias lâminas de Ehrlichia canis. Bacana. Mas essas daqui, chafensis e fagocitófilo, não. Essas eram mais difíceis. Então, a gente pegava 10 microlitros do soro teste, né, diluído em 1:40, incubava a 37 graus por 30 minutos, fazia lavagem em PBS, 3 lavagens por 5 minutos. Depois colocava o conjugado anti-IgG de ave, né, incubava, lavava, e montava a lamínula com glicerina, né, tamponada, e observava depois o microscópio equipado com fluorescência. O PCR. O DNA a gente extraía a partir do sangue total, e aí uma diferença aqui em relação aos veados, porque os veados eu usava 200 microlitros de sangue. Para as aves, como elas têm a hemácia nucleada, então tem muito DNA, a gente usava só 10 microlitros, né? Mas comprava os kits também para fazer essa extração. Então, aqui, para o RT-PCR, o PCR em tempo real, né? A gente pesquisou a Ehrlichia no GROI, a anaplasma também GROI, a Bartonella no NUOGI,
a Ehrlichia chafensis no VLPT e o Anaplasma phagocytophilus do MSP2. Né? Com esses ingredientes, vamos dizer assim, né? Na reação. E eu não estou vendo aqui, perdão, mas aqui é o PCR convencional, né? Que a gente fazia um nested também, para dar uma amplificada maior e ver se conseguia mais cópias, vamos dizer assim, desse DNA que a gente está pesquisando, né? E aí a gente pesquisou Ehrlichia canis, chafensis, Ewing, as neuricétias, né? O Anaplasma platys, Phagocytophilum, Plasmodium, Hemoproteus, Leucocitoso 1. Fazíamos também a eletroforese em gel de agarose, né? Vocês devem saber isso, de cor e salteado, né? Tem quem gosta, né, Ana? De ficar na cozinha, fazendo gelatina, né? Pipetando o caldo da bruxa. Eu acho super bonito de saber que tem gente que gosta de saber, gosta de fazer. Eu acho Você gosta mais de campo também, né, Lúcio? Eu gosto de campo e gosto na hora que chega a sequência, assim, eu não sou. Estou começando em análise de sequência. Eu adoro a sequência pronta, aquele cara bem... Sequência pronta. Eu adoro o jantar pronto. Fala assim, olha, tá aí a árvore, a Lívia tá ela é o nosso braço direito, assim, a nossa... A Regina também, que era da Luciodar, agora tem a Lívia. Aí eu falei, eu adoro saber que você gosta de fazer tudo isso, Lívia. Eu quero aprender um dia. A parte de análise de sequência, né? Preciso dar esse upgrade. Eu sou ignorante. Mas na hora que eu olho na árvore, eu consigo entender as coisas. Eu falo, pô, isso aqui faz sentido ou não faz, mas é tudo ficar fazendo gelatina, ficar pipetando. Pô, tem quem gosta. Ainda bem que tem gente que gosta, né, Ana? Isso é importante. Nossa, ainda bem, ainda bem. É importante. Porque é uma parte sofrida essa, viu? Ai, meu Deus. E depois a gente fazia a análise dos produtos no BLAST, né? Dos produtos sequenciados. A confecção das árvores filogenéticas, eu usei o Mega, né? 5. Bom, vamos falar dos resultados aqui, depois a gente discute um pouquinho, também não vou ficar até as 9 horas, que nem eu falei para o Lúcio. Só uma ave a gente recuperou ectoparasita, né, que era de descalvado, né, e isso nos remeteu a uma prevalência de 0,8% das aves. Eu não achei muito parasitismo mesmo, muito baixo, né. Também não encontrei nos esfregaços ali as mórulas de Ehrlichia nem Anaplasma, e também não achei os parasitas, né, o Plasmodium, o Proteus, Leucocitoso 1, eu também não visualizei. Bia, pode ter passado alguma coisa? Claro, né? Sem dúvida, né? E outra, aquilo ali é uma amostra só do animal, né? Não quer dizer que a gente pegou, né? Mas também não encontrei. A RIF, nós tivemos 3,41%, deixa eu ver se está certa essa... Sim, foram 3 amostras, né, para Ehrlichia. E foi em urubu, em uma coruja, em 2 corujas, na verdade, né? Uma proveniente ali da Associação Mata Ciliar e outra da Unesp, né? A gente percebe que são animais que estavam ali em cativeiro, né, ou que tinham sofrido algum estresse maior também. A gente associa por aí. E para a RIF de Anaplasma phagocytophilus, 3 urubus, né, e 2 gavião carijó, né. Então, a gente vê que o anaplasma não está relacionado também com o estresse, não, né? Dá uma impressão de que o anaplasma está mais relacionado com o animal de vida livre e a Ehrlichia mais com o animal do cativeiro ali, né? Que pode estar sofrendo um estresse maior, né? Essa é a impressão que dá. E para ecanes, a gente não teve a amostra positiva, né? Então, para o RT-PCR, o PCR em tempo real, o que a gente teve de positivo foram 12 aves para o anaplasma, né, o Browi, só que é um fragmento muito pequeno, que não dava robustez aí para fazer a árvore, né.
Então, a gente nem fez a árvore, mas é algo que a gente gostaria de, com certeza, investigar mais, né? A RT-PCR para Ehrlich e para Anaplasma, e essas são as amostras que foram positivas, né? Nós tivemos aí, ó, até que foi 4 gavião carijó, o falco femoralis, falcão de coleira, né, que eu consegui em descalvado também. A coruja buraqueira, esse aqui é o carrapateiro, coruja, coruja, coruja e coruja. Né? São aqui as que nós conseguimos. Essas daqui, tudo de cativeiro. Né? Aquela Associação Mata Ciliar, é isso? Associação Mata Ciliar, lá de Jundiaí. Legal. E essas daqui são de vida livre, né? Esses animais aqui. A reação em cadeia pela polimerase, aqui também em tempo real, né? Mostrando as amostras positivas. Perdão. Né? Não obtivemos para Ehrlichia chafense, desculpa. O gene alvo VLPT. Né? A gente procura fazer vários genes para não ficar naquele batidão, né, do 16S-RNA, no caso do convencional, né, e, assim, procurar dar maior validade mesmo para os dados, né, mas nós não encontramos para essa espécie, para Ehrlichia chafense especificamente, não. Às vezes eu me perco, vocês desculpam, porque eu estou com a tela, às vezes tampa aqui, e eu vou acompanhar e acabo... Deixa eu ver se eu minimizo aqui. Aí, melhorou. Não, aqui em cima eu não consegui. Tá, e para Anaplasma fagocitófilo, o MSP2 também não obtivemos, nem Bartonella, né? Tudo no RT-PCR. E agora no RRS, né, que é o 16S-RNA, esse daqui eu fiz bastante, não fiz só aqui, eu fiz no mestrado também, para os cervos, que é o de 410 pares de base, né, da Ehrlichia chafensis. A gente teve amostras positivas, né, a Speotite cunicularia, a Megascopus coliba, o Rupornis, né, a Tito alba. Esses daqui, então, de cativeiro, todos de cativeiro. Todos de cativeiro, do ambulatório e da associação. Do ambulatório e da associação. Né? As corujas com o Tito e com o gavião carijó. Aqui nós fizemos para a Ehrlichia canis, né? 358 pares de base. Reparem que não é uma foto legal de PCR também, né? Eu lembro que no mestrado, quando eu fiz com os cervos, eu tinha uns PCRs, assim, bem bonitos para Anaplasma fagocitófilo. Eu falo, ficava uma banda muito bonita, bem delimitada, assim, ficou muito bacana. Mas esses eu não achei muito bacana, não. Essa era uma das melhores fotos que eu tinha, né? Então, 2 gaviões carijó aí na FCAV, né, do ambulatório, e um de vida livre, né? E a Asioclamator aqui da Associação Mata Ciliar, né? E aí a gente não teve resultado positivo nem para fagocitófilo, nem para Anaplasma plaques, Ehrlichia wing, neurickettsia e as neurickétsias, né? Tudo foi negativo para esses outros agentes. Então, aqui no convencional, no RT-PCR, o que nós vimos? 12 amostras positivas para Anaplasma SP, um fragmento pequeno, que a gente não consegue dar robustez para a árvore, né, para fazer uma análise filogenética legal. E no convencional, no 16S-RNA, nesse gene, né, para chafensis, a gente obteve essas amostras aqui. As 5 amostras positivas e para canis, 3 amostras positivas, no caso. Para hemoproteus, nós tivemos também 3 amostras positivas, todas da Megascopus coliba aqui da Associação Mata Ciliar, e plasmódio, uma só,
que foi esse gavião-pombo aqui, lá da Unesp. Chama Olha gavião-pombo, Ana. Gavião-pomba. Um gavião-pomba que chegou lá no laboratório. Também a foto, assim, bem ruinzinha, né? Assim, é o que a gente consegue, na verdade, muitas vezes no laboratório, mas, assim, eu gostaria que tivesse mais DNA, né? A gente gosta quando a banda fica legal, né? Quando fica bem bacana. Bom, fizemos a análise das sequências no BLAST, né? E eu acho melhor até a gente passar para as árvores, né? Aqui, a confecção das árvores, a Ehrlich, com as amostras que a gente teve do 16S-RNA, né? A gente vê que elas caíram numa clade que está mais relacionada, essas duas aqui, na verdade, relacionadas com uma Ehrlichia que foi identificada em carrapatos aqui no Brasil, mas estão na clade de Ecanes, né? E essas outras 5 aqui caíram numa clade de Ehrlichia sp, também identificada no Brasil, que foi pela professora Karen, né? Que fez a pesquisa nesse... Ele é um pato, se eu não me engano, né? O Neoken jubata. Ela fez essa pesquisa neles e encontrou essa espécie de Ehrlichia. Então, as Ehrlichias que nós encontramos nas aves aqui estão relacionadas a essa, né? Mas também caem na clade de Chafensis aqui, né? Do Hemoproteus está relacionado mais com... são muitas espécies, na verdade, né? Hemoproteus e Plasmodium são muitas espécies, né? E as nossas aqui, todas de coruja, né? Estão relacionadas com Hemoproteus Sakharov, né? Caem também nessa clade aqui, né? O Cirne, na verdade, né? Um grupão de stringiformes, né? De coruja. Mas caíram aqui, próximo do Hemoproteus Cirne aqui, né? Os copos, né? Os strix ali. Outras de corujas também, né? Os Hemoproteus também de corujas, né? Agora, de repente, alinhou com esse Sakharov aí, que é uma Zenaida, se eu não me engano, é uma rolinha? A Zenaida auriculata, nossa, aqui é a Margozinha, se eu não me engano. Eu acho uma coisa assim. Mas, enfim, às vezes é falta de sequência do outro. Enfim. Ficou bem legal. Essa árvore aqui, na verdade, foi o Marquinhos, juntamente com o pessoal do laboratório que montou, né? Eles que fizeram... essa não foi uma árvore que eu fiz na defesa do doutorado e tudo mais, eles que montaram mesmo lá, né? Eles têm muito mais expertise nessa parte e isso eu deleguei, sim, né, para eles fazerem. Bem legal. E o Plasmodium, que veio, né, desse gavião-pomba aqui, que está relacionado aqui a esse Plasmodium paranucleophyllum, né, e nucleophyllum também, né. Dá para a gente ver que no Brasil foram reportados em Carcará, né, coruja também, a Azoclamator aqui, né. Engraçado que ali o Sphenicus é o pinguim, não é? Sphenicus, mas... É o pinguim, Sphenicus. Magellanicus é o pinguim, no Brasil, olha só também. Né? E esse Plasmodium aqui, do Neoken jubata, eu acho que é o da professora Karen também, se eu não me engano. Então, assim, são muitas espécies, né, Lúcio? É até difícil você escolher sequências para árvore, cara. É complicadíssimo na hora de escolher a sequência. Só isso dá um trabalho mesmo. Não, isso é mesmo. Essa parte aqui eu acho as mais complexas, assim, que tem para fechar o trabalho, né? Esse é bem complexo, sim.
porque tem que saber escolher bem as sequências, né? E dar robustez para a árvore, assim, né? Para ficar bacana, para não ficar uma coisa assim, né? Meio jogada, né? Exatamente. Bom, vamos para a discussão, que eu acho que o pessoal está cansado já também, né? O pessoal aqui gosta, né? Outro dia teve um seminário na semana passada. Eu perguntei, e aí, eu não pude ir, porque eu estava, não sei se foi no médico, eu estava com problema. Não, era uma reunião braba que se alongou, né? Da pós-graduação, um problema raro. Aí eu falei, como é que foi? Ah, tinha pouca gente. Eu falei, rapaz, a gente não faz para ter ibope, isso aqui a gente faz porque para quem gosta. Não tem menor comprometimento. Eu coloco no YouTube, tem um amigo meu que pergunta, mas você fica olhando se dá view, se o pessoal vê? Cara, eu olho de vez em nunca, porque a minha preocupação é zero. Eu não quero, não ganho dinheiro com isso. Eu não estou preocupado com isso. Eu vejo porque eu gosto, eu faço porque eu curto demais. Para mim é um momento de lazer assistir um seminário de um negócio que eu curto pra caramba. O resto, se os caras estão preocupados ou não, estou nem aí, meu. Fica quem gosta. Ah, que bom, eu fico mais tranquila, então. Não é? Bom, em relação assim, vamos considerar na discussão a patologia e a epidemiologia dessas enfermidades, né? Considerando, vamos dizer, os hemosporídeos, né? As aves PCR positivas, o hemoproteus e o plasmódio, eram aves do ambulatório veterinário e da Unesp. Do ambulatório veterinário, da Associação Mata Ciliar, perdão, e lá da Unesp, né? Que geralmente a gente acha que ou os bichos já chegam estressados, ou dentro do cativeiro eles também sofrem estresse, né? Pelo próprio cativeiro, né? A gente sabe que na fase aguda, as aves ficam letárgicas, anoréxicas, com a cabeça caída, né? Podendo ocorrer dispneia, alguns desses sintomas. Na fase crônica, subclínico, na maioria dos casos, né? Em condições estressantes, pode ter recaída e reagudização da doença, né? Aí, o que eu considerei? Duas hipóteses, né? Ou elas estavam infectadas antes da chegada no cativeiro, né? Ou elas foram infectadas no cativeiro, né? A gente tem também no cativeiro os vetores e tudo mais, né? Porém, o que a gente considera? São agentes de baixa patogenicidade para as aves, né? Pode ser relatado, em geral né? Na maioria das vezes, pelo que os autores comentam, sim, né? Só tem uma redução na produtividade, pode até ter mesmo alta mortalidade, decréscimo das populações, mas em geral são infecções crônicas, né? Encurtamento dos telômetros, o acúmulo de danos nos tecidos, né? Disfunções nos órgãos dessas aves e que levam à redução de tempo de vida delas, né? Interferem no sucesso reprodutivo e tudo mais. Então, assim, quando a gente analisa, do que eu concluí é que esses fatores combinados reforçam a hipótese de que elas já estavam, né? Encontravam-se previamente infectadas, antes de chegarem ao cativeiro, né? Por quê? Porque eu acredito que, assim, quando ela chega lá, é uma ave que já chegou por um motivo, né? Ela não está legal, né? E no cativeiro, ela já chegou lá por algum motivo, e no cativeiro o estresse sobe mais ainda, né? Então, isso faz com que o parasita apareça na PCR para a gente, é o que eu acredito, né? Que elas já estavam infectadas antes, que não foi lá no cativeiro, né? A não ser que o cativeiro tinha uma condição que facilitasse muito, né, e tudo mais, que tinha outras aves infectadas, mas eu acho que não é esse o fator, não. Considerar as técnicas de diagnóstico utilizadas nos nossos resultados, né? Se as infecções são crônicas, se elas se tornam crônicas, eu tenho poucos parasitas na corrente sanguínea, né? Tanto que eu consegui
pouca coisa no PCR, né? Das 121 aí, a gente conseguiu 4, né? 3 para 4 hemosporídeos, na verdade, para os hemosporídeos. Então, eu não vou conseguir ver nos esfregaços sanguíneos, né? Mas eu também tenho a possibilidade de amostras falso-negativas na PCR. Se eu tinha pouco parasita, eu não conseguia amplificar aquilo lá, aquele DNA. Né? Os esfregaços sanguíneos, na verdade, o Bennett, por exemplo, Lopes, eles pesquisaram em 3.500 aves, e uma prevalência de 0,9% e 1% de plasmódio, né? Em Guaratuba e Itapetininga, respectivamente. Então, muito pouco também, né? Em 3.500 aves, né? E esses outros autores também, ó, Wood, Wolf, Linas, aqui em 1989, 15.574 aves, prevalência de 0,6% de plasmódio, né? Agora, no Brasil, a combinação, tem autores, né, que relatam que a combinação de esfregaços sanguíneos e PCR nos dão prevalências que variam de 18% a 49%, né? Na nossa pesquisa não foi bem para esse lado, não, né? Foi bem baixa a prevalência. As diferenças genéticas vamos considerar também entre os indivíduos e entre as espécies das aves, no que se refere à susceptibilidade ou resistência, né? E aqui a gente cita que tem diferenças na prevalência de infecção por Plasmodium, Proteus, Leucocitosum em corujas do gênero Strix, né? Porque os autores apontam que um dos fatores que permite a expansão do território por Strix varia. Onde que era esse trabalho que eu não lembro, depois eu vou dar uma olhada. A baixa susceptibilidade dessa espécie, né, do Strix varia, a infecção por hemosporídeos, o que não ocorre em indivíduos da espécie Strix ocidentalis, né, que é mais susceptível à infecção. Então, você vê, dentro da mesma, do mesmo gênero, né, dentro do mesmo gênero de coruja, aí no caso, você tem uma que é mais susceptível e outra que é menos, né? E que uma consegue expandir mais o território por conta disso e a outra não. Considerando patologia e epidemiologia para os... Deixa eu ver, nós estamos nos agentes hemosporidas, né? Isso, tá. Patologia e epidemiologia nos animais e a variabilidade genética dos agentes, né? A infecção por plasmódio justa nuclear em galinhas domésticas, nuclear em galinhas domésticas, né? A baixos níveis de parasitemia, poucas alterações clínicas nas galinhas, né? Mas a mesma espécie de parasita em pinguins provoca desordens clínicas severas e mortes, né? O Lúcio comentou do pinguim lá. Então, assim, a mesma espécie. Na galinha não faz nada, né? E no pinguim pode ter alteração severa e morte, né? Os animais com baixa imunidade aos parasitas, que habitam ambientes frios, né? Tem ausência de vetores, no caso dos pinguins, né? E não ocorre comumente a transmissão ativa. Então, para esses animais, quando eles pegam, né? É bem mais complicada a infecção, com certeza. E aquilo lá, nós já comentamos durante a apresentação, os hemosporídeos têm uma enormidade de espécies e subespécies, né? Diversidade genética interfere no diagnóstico específico, né? Bom, em relação aqui aos Rickettsialis, né? Técnicas de diagnóstico estilizadas e a variabilidade genética dos agentes. Então, na RIF, o Anaplasma phagocytophila e Ehrlichia chafensis, a gente observou menor prevalência em relação à PCR, né? E eu tive esse resultado também quando eu fiz a pesquisa com os cervos. Eu lembro, assim, que as bandas eram muito bonitas de Anaplasma phagocytophila, né, no caso do protocolo que eu usava. Mas, na RIF,
dava muito pouca prevalência. Então, era para ser o contrário, vamos dizer assim, né? Na imunofluorescência, a gente poderia ter mais, e a gente deveria ter mais, né? Porque ela é uma pesquisa de população, uma sorologia, né? E a gente tinha mais no PCR, né? E aí a gente considerou isso, né? É o que eu estou comentando aqui embaixo, né? Ó, 20% dos servos, praticamente, tinham anticorpos do antifagocitófilo, mas 50% era positivo para o anaplasma SP. Na verdade, era um protocolo de anaplasma fagocitófilo também, né? Filogeneticamente próximo a anaplasma platis. Quando nós fizemos a árvore, ele era muito próximo de platis. E assim a gente sugere, né, que esses testes utilizados identificaram a exposição, lógico, ao agente, mas são agentes próximos filogeneticamente de Ehrlichia chafensis e Anaplasma fagocitófilo, mas distintos o suficiente para produzir esses resultados, né? É a mesma coisa que eu achei lá no mestrado. O anaplasma é terrível em termos de mudança, de alteração ali nos antígenos, né, de superfície. Ele muda muito. Ele tem variação de superfície? Não, de antígeno? Não, superfície. Ele tem bastante variação de antígenos para fugir à resposta imune, né? Tanto que é uma infecção que dá trabalho para você debelar em vaca mesmo, né? Porque muitas vezes na tristeza parasitária dá trabalho por conta que ele é muito plástico nessa parte de antígenos de superfície, ele muda muito, né? Então, eu acho que é um dos fatores que interferem também. Nessa coisa do diagnóstico da sorologia, né? Pode ser mesmo, faz sentido. A RIF pode não representar um bom método de diagnóstico, é mais para a gente verificar uma população, né? Para verificar a população em relação ao contato ou exposição, né, aos agentes. Por exemplo, uma infecção experimental de carcará, né, o Polyboreus plancus com Toxoplasma gondii, eles soroconverteram, esse trabalho mostra, né, que a soroconversão ocorreu por volta do 10º dia depois da infecção. Eles tiveram um pico de IgG do 15º ao 30º dia após a infecção. E tiveram queda, né, com tendência à queda ou ausência de anticorpos depois, né? Não tiveram sinais clínicos, um baixo nível de anticorpos, de títulos, né? Distribuição esparsa aí do parasita nos tecidos-alvo, né? Que são os principais ali. E eles concluíram que o carcará é resistente à infecção por Toxoplasma gondii. Então, a característica da espécie, né, animal infectada também, tem muita influência e a gente não conhece bem isso ainda, né? Nesse trabalho, por exemplo, você vê, soro converteu, fez pico, depois não teve mais nada, né? Não teve infecção clínica e não teve mais nada. Então, esse é um fator também. Em relação a esses agentes que a gente nem conhece direito, né, é um mistério ainda, é uma coisa a ser pesquisada. É a falta de novo, é aquela falta da infecção experimental, né, para te dar esse impacto, né? E eu fico com isso ainda, Lúcio, aqueles agentes daqueles servos ainda não me sai da minha cabeça. E a gente que é aquele, né? Sim. Como que a gente... existe o amblioma triste é um carrapato específico dos cervos, lá na região onde eles foram capturados, sabe? Só pegava neles. Só que na fase larval, ele abrange outras espécies de animais, assim também, né? Sim. Então, assim, algo que a gente até conclui no trabalho do mestrado é que quando você tira a espécie animal específica, o parasita não morre, o parasita se adapta, né? Então, assim, provavelmente o amblioma, esse amblioma triste, tá indo para outras espécies, está parasitando outras espécies animais ali, né? Com certeza. Então, assim, só voltar aqui para eu não perder o fio da meada.
essa questão de infecção experimental passa muito por isso também, né? Qual que é o carrapato específico, se tem um carrapato específico que transmite, por quanto tempo ele transmite, né? Sabe, pegou de um outro, principalmente os ambliomas, né, que desce do hospedeiro, depois volta. Como que é esse ciclo, né, que o carrapato conduz? Sim. Então, assim, eu acho que a infecção experimental ajudaria muito, mas tem que ser um ambiente muito controlado, tem que ser uma coisa, assim, bem bacana, né, bem estruturada para se fazer. Bom, a gente não teve acesso às vísceras das aves, principalmente o baço e o fígado. Lembra que eu comentei que do cervo, se eu tivesse acesso ao baço e o fígado, eu acho que a gente conseguia isolar a bactéria, mas era mais difícil. E aí a gente não pode afirmar que tinha infecção crônica nesses agentes anaplasmatados, a gente supõe, né? A gente sabe que a Ehrlichia é encontrada preferencialmente em linfonodos, baço e fígado, né, nos animais acometidos, porque em cães a punção do baço, no exame citológico, aumenta as chances de identificação das moras de Ehrlichia canis, né? Isso foi uma pesquisa feita lá na faculdade, eu lembro disso. Em comparação com a detecção em esfregaço sanguíneo, né? Se você conseguir fazer a punção, é que o método mais invasivo, mais difícil, mas a punção facilita, né, o diagnóstico. Considerando a biologia e o comportamento das aves e a transformação do ambiente e alteração nas populações de ectoparasitas, né? Bom, essas aves que a gente já mostrou, elas não têm hábitos migratórios. Os carcarás e os urubus, eles permanecem mais no solo, né? Para caça ou consumo de animais mortos. Poderiam estar mais susceptíveis à infecção por carrapatos, né? Mas eu não achei, né? Em urubu, eu tive lá aquele monte de amostra, pesquisei lá, molhei a pena, né? Olhei tudo e eu não achei carrapato, né? A região de amostragem em São Paulo também é uma paisagem dominante de cana-de-açúcar, né? Muita cana. Tem criação animal reduzida, né? Então, eu tenho redução de número de animais domésticos e selvagens também, pela monocultura da cana, né? E permanece basicamente o ciclo de parasitismo selvagem, né? Potencialmente reduzido, inclusive. Né? A cultura da cana, inclusive, com o uso de produtos de controle de praga e fipronil, por exemplo, né? Pode ajudar na redução das populações de carrapatos presentes no meio. Interessante esse fator, né? Bem É uma marcado. coisa que eu considerei nessa discussão, Lúcio, Vale a pena mesmo, para explicar, né? Mas a gente sabe, por exemplo, que capivara é cheia, né, de amblioma. Sim. Então, eu acho que fica assim meio que restrito, né, em alguns ambientes, em alguns animais, ali principalmente, onde a paisagem é muito dominada pela cana, né? Então, fica mais restrito a isso. E capivara é um grupo, ela forma, você tem grupos, né? Um bicho gregário, né? Então acho que capivara acaba sendo um fator, enquanto hospedeiro, um fator biológico a gente chama de agregação na distribuição espacial desses ectoparasitas, quer dizer, fica tudo muito, você tem a distribuição dos parasitas em manchinhas, né? Então se a ave não necessariamente fica sobrepondo ali, diminui demais a chance de encontrar na própria ave, né? Com certeza. E as populações também são baixas, né? Pode falar, Paulo, por favor. O que você falou agora é uma questão muito interessante, porque você poderia relacionar a abundância, o tamanho, a extensão dos grupos de capivaras no ambiente e a prevalência de ectoparasitos, de carrapatos nas aves ou outros animais. Sim. Então, você poderia fazer esse análise, mas eu acho que seria uma análise um pouco mais espacial. Então, um modelo, uma regressão logística, eu acho que vai explicar, pelo menos, para comprovar se a abundância de capivaras influi na prevalência de carrapatos
os outros organismos. É que você pode ver o que tem no carrapato, o que tem nas capivaras da região e depois ver o que você está encontrando nas aves e fazendo essas relações, né? Mas encontrou tão pouco, né? Esse é o problema, assim. Isso encontramos muito pouco. Esse é o problema. Mas é uma boa análise, Pauleta. É o que a gente considerou, né? Sim. Acho que eu tenho mais aqui. As corujas e os gaviões se alimentam de insetos, pequenos mamíferos, até algumas espécies de aves, né? Aí é que está também. Os roedores têm carrapato, né? Eles são reservatórios de várias enfermidades, inclusive a anaplasmose. Então, assim, o que eu vejo, para os gaviões se infectarem, a hora principalmente que eles estão no chão, né? E pode pegar de uma presa, inclusive pode levar essa presa para o ninho, e essa presa, estando com o carrapato, também pode infestar esse ninho, né? Ocorre a ingestão dessa presa infectada, mas a gente não tem dados que indicam a ocorrência de infecção oral com a agente anaplasmatácea, né? Pode ser que o baixo pH do estômago dessas aves não deixa que isso... Aliás, perdão, o baixo pH estomacal dessas aves contradizem essa teoria, cometido para a Borrelia, né? Eu ia comentar do urubu, perdão. A gente sabe que o urubu não pega nem botulismo, né? No caso da toxina aí, para eles não, né? Não é o caso. É um bicho carniceiro que estaria muito mais suscetível à infecção, né? A intoxicação, no caso aí, né? Pela ingestão da toxina, mas, né? Então, assim, para a Borrelia se tem que o baixo pH estomacal das aves, né? Poderiam transmitir. Mas para a anaplasmatácea nós não temos essa... Na verdade, não tem essa evidência experimental. Não tem dado que indica isso. Não tem. Aí, o que eu comentei, a possibilidade de infecção das aves no ninho, né? Transportar a presa inteira para os filhotes, né? E o animal abatido podia estar carreando os carrapatos, né? Mas lá na região de Jabuticabal é aquilo lá. Eu vejo que tem uma reduzida criação de animais domésticos ali, selvagens também não tem muito. Sim. A monocultura da cana domina muito lá, né? E fica mais os carrapatos nesse ciclo com os animais, os mamíferos principalmente ali, né? Se bem que eles são muito abrangentes também, mas ficam mais no ciclo silvestre, né? O carrapato. Bom, a transmissão transovariana não foi demonstrada nos vetores, né? E transmitindo aí Ehrlichia anaplasma, né? Hospedeiros são necessários para manter o ciclo de vida do patógeno no ambiente. As aves podem ser reservatórios ou apenas carreadoras de carrapatos, né? O anaplasma fagocitófilo é um agente detectado apenas em ninfas e larvas, parasitando aves amostradas na Suécia, Rússia, Canadá e Alemanha, né? A não detecção de anaplasma fagocitófilo em larvas poderia sugerir que as aves, aqui no caso do nosso trabalho, né, não são uma importante fonte de infecção para a alimentação de carrapatos, atuando como reservatórios incompetentes, né? Então, aqui no caso, nós não detectamos nada também nos carrapatos. Mais uma discussão: a detecção de anaplasma fagocitófilo em larvas dos ixodes recolhidas de Catharofuscens e Turdus não descarta a possibilidade de cofidem, a coalimentação, né? E em relação à infecção experimental em Turdus e do Metela, nós já comentamos esses trabalhos lá no começo, né? As aves podem se infectar e transmitir aos carrapatos, não desenvolve bacteremia, anticorpos, né? Os camundongos controle, no entanto, ficam bacterêmicos, infectam carrapatos e soroconvertem.
e 2 espécies de aves não desempenham um papel significativo como reservatórios do agente, essas 2 espécies, né? E os inquéritos sorológicos podem não representar um indicador confiável de exposição a eles, como nós já comentamos também. Bom, nesse trabalho, Lomano, 2014, diz que os turdos foram os mais comumente infestados com carrapatos, né? E carreavam mais frequentemente os carrapatos infectados. E a identificação dos patógenos nas larvas, né, que se alimentavam dos pássaros, faz com que os turdos e os antos aqui, na verdade, né, essas 2 espécies sejam consideradas hospedeiros para Borrelia, Rickettsia e Anaplasma phagocytophila, né? Aí nós tivemos o trabalho da professora Rosângela, que identificou Ehrlichia anaplasma nas aves carnívoras no Brasil. Esse daí foi aquele piloto que ela fez, aí ela publicou, foi isso? Foi o piloto que ela publicou. Ah, ela publicou. Esse foi o piloto que ela publicou. Publicou, sim. Eu vou concluir aqui, depois, se vocês quiserem perguntar, a gente conversa mais, né? A gente evidenciou aqui na pesquisa que as aves carnívoras estão expostas à infecção pelos agentes das ordens Rickettsia e Hemosporida, né? As aves carnívoras presentes nessa região aqui do estado de São Paulo, onde a paisagem predominante é a monocultura da cana, apresentam uma baixa prevalência de ectoparasitas, assim como de agentes Anaplasmataceae e Hemosporídeos, né? Mas nós tivemos uma soroprevalência para o antígeno de Anaplasma phagocytophilo maior que para a Ehrlichia chafensis e ecanes. E a PCR baseada nos genes, né, do 16S-RNA e o citocromo B, perdão, associado ao sequenciamento e às árvores, não nos permitiu o estabelecimento de um diagnóstico específico dos agentes encontrados. E esse que é o grande sofrimento, né, na hora que a gente faz todo o trabalho e fica sempre no SP. E eu queria agradecer aos colaboradores, né, a professora Rosângela, o professor Ricardo, lá da USP, que me ajudou com as capturas, a Cristina, na verdade, da Mata Ciliar, a Cristiane, que é lá do Rio de Janeiro, né, do ambulatório de lá, a professora Karen, que ajudou com os animais do ambulatório da faculdade, e o Marquinhos. Nessa foto nós estávamos lá na África. Olha. Nós fomos para um congresso da África do Sul. Muito bacana, muito legal, poder fazer um safari na África. Legal. E todo o pessoal muito bacana, os facoceiros lá atrás. E muito bacana o pessoal do laboratório, que sempre ajudou muito, né? E por esse desafio que eu tive de fazer o doutorado trabalhando, eu tive muita ajuda e eu dediquei meu trabalho à amizade. Eu falo que não tem sonho que se realize sem essa manifestação do amor, né? Se não são os amigos e as pessoas que nos ajudam, a gente sofre muito, né? Então, foi muito bacana toda essa ajuda que eu tive, sim. Tá? Eu fico aberta às perguntas. Obrigadão, Ana. Muito bom, viu? Puta, foi dado pra caramba, meu. Eu acho tem muita coisa, Lúcio. Muita coisa. Eu acho, agora que eu entendi, porque você falou, pô, vai longe essa parada aqui. Aí, conforme foi avançando, eu falei, cara, ela fez muita coisa, porque no final... Você pode tirar a sua apresentação um pouquinho, Ana? Eu estou tentando, peraí. Aí você vai lá acho que vai lá embaixo para descompartilhar, acho que é isso. Peraí. Deixa eu ver. Aqui ele está só me dando para... deixa eu ver. Está me aparecendo aqui em cima. Ah, lá em cima, isso. Stop share, deve ser isso. Exatamente. Stop share. Exatamente. Tá, joia. Eu acho a grande dificuldade, eu já vi outros trabalhos, acho que foi o Ricardo. O Ricardo estava aqui assistindo, eu acho. Que é essa questão do volume de dados, depois você conseguir... Porque daí você tem que setorizar os trabalhos, né? Você pode fazer um de Rickettsia, Anaplasma e fazer um só de Hemosporida. Não é? Um pouco... Mas foi gigante. Eu achei que... E você terminou no tempo certo, dos 4 anos? Eu terminei no tempo certo,
E, assim, bem suado também. É um milagre, né? Porque você que sirva de exemplo, não é assim. O Paulo que está aqui, o Paulo, é um aluno meu do mestrado. Oi, Paulo. E tirando esse pessoal que foi vítima da pandemia agora, quer dizer, é um exemplo, quer dizer, você trabalhava, conseguiu fazer tudo, ainda fez árvore, ainda fez toda a parte da cozinha da molecular e conseguiu Sim. defender. Nem que você defendesse com 4 anos e meio, já era um mérito gigante, sabe? Foi bem assim, complexo, foi complicado, né? Porque é aquilo lá, né? No laboratório, não é tudo flores, né? Não é você chegar lá e, ai, olha, deu tudo certo, hoje foi bem, né? Você chega lá, dá errado, no outro dia dá errado de novo, e depois dá errado de novo. Aí, quando você já está arrancando os cabelos, vem alguém e fala, calma, vamos fazer assim. Acho que isso é uma constante quando você trabalha com molecular e essas coisas. É constante. Porque os meus amigos que fizeram mestrado, doutorado com essas coisas, eles também sofreram muito. Muito Sofrimento, né? Ô, Paulo, deixa eu te contar, não sei se você sabe, conhece a Lucy O'Dyer, né? Conhece, Ana? Sim. Ali, né, do Botucatu. Uma vez eu fui chamado para uma banca, com uma aluna da Lúcia. Aí fui lá, fiz a banca, adorei. Ela trabalhava com hepatosoma de serpentes. Cara, ela trabalhou no mestrado. Quando foi no doutorado, ela foi fazer a molecular dos caras. Cara, nossa, deu certo no último, acho faltando 3 meses para estourar o prazo, deu certo. Ela passou 4 anos tentando, deu certo nos últimos 3 minutos, nos últimos 3 meses. Cara, meu Deus. Ela terminou o doutorado, o trauma foi tanto da pressão, ela abandonou, largou a academia, foi trabalhar com a mãe dela lá no negócio lá, nem sei o que tá fazendo, mas abandonou, cara. Por causa da molecular, enlouqueceu, né, Paulo? Tá vendo? Com molecular, é verdade, isso é verdade. O meu amigo que ele trabalhou, ele fez doutorado em Porto Rico, ele fez genética de arqueias, de micro-organismos, tudo isso. Ela sofria. Ela fez a TCC como mesmo, e ela e outro amigo, eles sofreram eu acho que eles estavam uns 2 anos, certo? Foi horrível. Muito difícil. Todo dia era para falar. O que aconteceu hoje? Não deu. Na próxima semana, não deu. Também não deu. É uma coisa de semanas, às vezes, né? É uma semana que você torra. Queimou. Nossa, meu Deus. Eu acho que é horrível, porque para elas era como que um dia se transformava em uma semana. Uma semana logo era um mês. O mês foi um ano. Um ano que eles estavam esperando. Não dava. É muito duro. É como você falou, até aparecer alguém, como falou o professor agora, você não sabe. E eu acho que esse é um meme já, porque é como que você está olhando os dados e aí diz, não funciona, eu não sei por quê. O mês depois você está olhando os dados e diz, está funcionando, mas eu não sei por quê também. Então, tem uma coisa meio mágica. Tem alguém que falou, né? A PCR tem um negócio meio mágico, tem uma coisa meio mística, né, Paulo? O pessoal fala, quando você vai fazer um gel... e quando você trabalha com marcador RAPD? Aí para aquilo tem que dar a mesma coisa, com um monte de amostra certinho. Eu vi várias pessoas enlouquecendo assim. Aí o cara falou, você tem uma mágica, você tem que estar todo vestido de branco no dia para você colocar as amostras na PCR, no termoscópio. Entendeu? É um negócio de louco. Eu acho que o laboratório precisa de ter aí um santo, viu? E aí para colocar uma vela. Colocar, meu Deus, que deu hoje. Não, eu acho que eu nunca tive essa atração por a genética, essas coisas. É legal, mas não passar. Eu acho que fiz uma boa eleição. Não indo para esse lado. Não, é complicado. É um desafio assim diário, todo dia. E eu falo assim que a energia da gente influencia, né? Você já chega lá cansada, você já olha para aquilo, você fala, seu filho da mãe, não vai dar certo hoje de novo. Eu acho que a energia da gente. Outra é o PCR. O PCR é como essa impressora. Você não tem que mostrar medo. Também. Quanto mais você precisa da impressora no fim da tese, mais ela não funciona. Tem uma coisa também, né? Assim, você vê. É maluco. Ana, você... Não sei se alguém... Amir, não sei se o Amir, ou o Darson, ou a Joana quer perguntar alguma coisa.
Acho que o pessoal está querendo jantar, né? Que eu demorei tem isso tanto, também, né? Tem que dar comida pro filho aí também, né, meu? Aí você dividiu o seu trabalho em vários pedaços, né, Ana? Então, ou ele Sim. ficou uma coisa... Foi as riquezas, né? Como é que foi? As Rickettsia, né? A gente fez Rickettsia, o Rickettsialis, Bartonella, que na verdade não teve nada, e os hemosporídeos, né? E aí teve esfregaço, RIF, PCR convencional e PCR, o RT-PCR, né? Em tempo real. Então, teve todos esses métodos aí de diagnóstico. E ficou um trabalho grande, assim, é que a gente não teve tanta coisa, tanta amostra positiva, né, Lúcia? Porque se a gente tivesse tido mais amostra positiva, nossa, ia dar muito mais trabalho, eu acho, né? Que aí sim, aí você tem que sequenciar e fazer árvore, e investigar, Aí você ia fatiar os trabalhos, assim, né? aí Os ia ter que artigos, fatiar, né? porque a gente não teve muito positivo, mas ia dar muito mais trabalho ainda. É por isso que você tinha que juntar tudo para o seu trabalho. Mas, Como? é por isso que você juntou tudo num mesmo trabalho. A gente juntou tudo em um, porque como a gente não teve muito positivo, deu para juntar tudo, mas realmente são agentes assim diversos, né, que a gente acabou colocando tudo num só. Exatamente. Eu tenho duas questões aqui, duas perguntas. Uma é Pode falar. os carrapatos. Eu não sei muito de carrapatos, mas a maioria do que eu sei é que elas são estacionais. Os carrapatos têm uma época onde elas se reproduzem, é quando tem uma explosão populacional. Sim. Então, você tomou em conta isso, as capturas, como que você usou esse dado, a prevalência do carrapato? Na verdade, na minha discussão, eu não lembro na tese se eu coloquei alguma coisa, eu acho que sim. Mas, assim, como eu já tinha dificuldade na captura das aves, eu fui capturando, enfim, durante todo o ano, do jeito que dava, né? Enfim, eu posso até... Desculpa. Pode falar. A ideia que eu tinha era que a prevalência de carrapatos ia estar perto da época do... Mas você pegou muitos carrapatos, eu acho que não, você não pegou muitas espécies.